Rodrigo expressa o seu desejo de iniciar uma nova companhia aérea, demonstrando entusiasmo e determinação. Julieta informa Clara que irá ao teatro com Oscar e Constanza. Constanza comenta com Roselena sobre a terrível situação das suas unhas para ir ao teatro com Julieta e Oscar. Roselena não compreende como sua irmã consegue aguentar Julieta e lamenta a decisão do filho em se envolver com aquela família. Constanza confessa que Julieta a faz rir muito e a aconselha a tentar conviver mais com ela e Clara, sugerindo que pode haver aspectos positivos na relação. Além disso, Constanza comenta animadamente que Patrício está muito entusiasmado, enquanto Roselena avisa que quando seu filho estiver recuperado, irá despedir Luciana. Durante a audiência, Luciana explica à juíza os motivos que a levaram a agredir Lastra, apresentando sua perspectiva dos acontecimentos. Roselena chama Vicky para cuidar das unhas dela e de Constanza em casa, sem suspeitar que Vicky é amante de seu marido. Maximino encontra Aldo sentado em cima da sua mesa no escritório e o confronta por ter falsificado o boletim. Maximino exige que seu sobrinho comece a trabalhar no dia seguinte, pontualmente às 7 da manhã, e o adverte que ninguém pode entrar no escritório sem a sua autorização. Jorge comenta com Patrício que seus nervos estão começando a reagir e Patrício revela que Luciana lhe dá ânimo para enfrentar os desafios. Jana fica curiosa ao ouvir Melissa e Matilde falando sobre o compromisso de Luciana com o advogado e exige saber o que aconteceu, prometendo manter segredo. Durante a audiência, Lastra esbraveja e é advertido pela juíza, sendo chamado a atenção por seu comportamento. Vicky chega à mansão dos Torreslanda e é recebida por Brígida. Lastra desrespeita a juíza e acaba sendo preso como consequência das suas ações. Rodrigo pergunta a Oscar se ele se relacionaria com uma mulher que não pertencesse ao seu nível social, buscando entender a sua perspectiva. Oscar responde que sim, se a mulher valesse a pena, levantando a questão se estão falando de Luciana. Rodrigo confessa que pensa em Luciana o tempo todo e não consegue mais esconder que está apaixonado por ela, expressando seus sentimentos de forma clara. Após a audiência, Violeta e Polo chegam ao Ministério Público para testemunhar a favor de Luciana, demonstrando seu apoio. Rodrigo afirma a Oscar que pretende se casar com Clara, mas se preocupa com o fato de que toda vez que for visitar seu irmão, Luciana estará presente. Oscar pede a Rodrigo que não magoe Luciana, mostrando sua preocupação com o bem-estar dela. Clara vai buscar Rodrigo para escolherem os convites de casamento e decidirem a data, buscando planejar detalhes importantes para a celebração. Bernardo recomenda que Lastra retire a denúncia contra Luciana, porém ele se mantém irredutível. Bernardo alerta que Cláudio pode apresentar uma denúncia por perseguição e assédio, mencionando a existência de testemunhas, mas Lastra se sente o todo-poderoso. Patrício ajuda Gabriel e Marcos a planejarem as comemorações dos 20 anos da empresa. Aldo vai ao quarto de Patrício e comenta com os três que começará a trabalhar, imaginando que será o assistente pessoal de Maximino. Roselena percebe que Vicky está muito nervosa enquanto faz suas unhas e a manicure diz que tem muito trabalho no salão, tentando disfarçar seus verdadeiros sentimentos. Vicky machuca acidentalmente a unha de Roselena ao ouvir dizer que Maximino virá para almoçar. Ao escolherem os convites, o desenhista percebe que Rodrigo não está tão entusiasmado com o casamento. Clara também reclama com o noivo pelo mesmo motivo e ele não consegue explicar por que sua aparente falta de animação. Maximino se surpreende ao encontrar Vicky em sua casa e Roselena apresenta o marido a ela. Logo em seguida, Vicky sai apressada, enquanto Roselena encara o marido. Luciana informa Patrício que já voltou do compromisso. Patrício repreende Gabriel e Marcos por suas brincadeiras sobre Luciana,
deixando claro que ela é intocável. Aquiles avisa Paz que está decidido a devolver sua casa, deixando a mulher confusa sobre suas intenções. Arite mantém silêncio sobre o acordo feito com Aquiles para revelar o endereço de Luciana. Melissa e Jana arrastam Luciana da cozinha para saberem como ela se saiu na audiência, irritando Brígida. Arite diz a Lorenzo que está em apuros após fazer um acordo com Aquiles. Durante o almoço, Clara e Rodrigo anunciam à família que já definiram a data do casamento. No quarto de Patrício, Luciana lê no jornal sobre o tradicional torneio de golfe para comemorar os 20 anos do consórcio Torreslanda. Patrício compartilha que seu pai costumava levá-los para trabalhar com ele na empresa desde pequenos e sempre quis que Rodrigo fosse responsável por tudo. Patrício pergunta sobre o pai de Luciana e ela conta que ele era uma pessoa simples e boa e tudo o que ele dizia era uma lição para ela. Clara e Rodrigo entram no quarto de Patrício e Luciana começa a sair, mas Clara insiste para que ela ouça que eles se casarão em um mês. Rodrigo acha que é precipitado, mas Clara considera perfeito. Luciana e Rodrigo se encaram e em seguida ela se retira. Chateado, Maximino ignora as chamadas de Vicky e também não responde suas mensagens. Nicole aconselha a Vicky a pensar cuidadosamente se esse relacionamento é bom para ela. Marianinha está muito triste com a partida da mãe e Violeta chega para animar a garotinha. Após o teatro, Constanza, Oscar e Julie vão até um restaurante onde Julie flerta abertamente com Oscar, deixando-o desconfortável. Luciana conta a Matilde que ainda não resolveu a situação com Lastra e compartilha sua preocupação em ter que pedir permissão novamente para sair. Rodrigo vai até a cozinha e Matilde se retira. Ele sente necessidade de explicar a Luciana que havia prometido se manter afastado dela. Maximino reclama com Roselena por ter permitido que a manicure fosse até sua casa e pede para que ela avise da próxima vez para que ele não retorne. Vicky presenteia seu pai Jerônimo com algumas roupas que trouxe de Miami e ele se sente orgulhoso dela. Aldo chega à empresa esperando ter um escritório só para ele, mas se decepciona quando Maximino informa que ele ficará na recepção sob as ordens de Jerônimo. Roselena confessa ao padre honesto que não entende por que Deus colocou Luciana em sua vida, sendo tão parecida com Aurora, a mulher que destruiu seu casamento. Ela sabe que deveria pedir perdão a Aurora, mas isso é impossível, e o religioso a aconselha a visitar seu túmulo. Luciana está aprendendo exercícios de fisioterapia para ajudar Patrício quando Rodrigo chega. Jorge pede a Patrício que se concentre e ele consegue mexer um dedo. Luciana abraça Rodrigo de tanta felicidade. Clara alerta a Roselena que Luciana pode acabar se casando com Patrício e reivindicando todos os direitos dos Torreslanda, incluindo a herança. Todos estão reunidos no quarto de Patrício e Jorge pede a ele que mexa um dedo, mas ele não consegue. Jorge pede a Luciana que fale com Patrício e, com seu incentivo, ele consegue mover um dedo, deixando todos muito felizes e esperançosos. Patrício agradece a Jorge e Luciana. Luciana recebe uma ligação e pede permissão a Roselena para sair, mas é Patrício quem a autoriza. Patrício pede a Rodrigo que ofereça uma carona a Luciana por causa da chuva. Está chovendo muito enquanto Luciana espera por um ônibus e Oscar oferece uma carona, mas ela recusa. Ele gentilmente lhe oferece seu guarda-chuva. Rodrigo observa tudo do seu carro e segue o ônibus de Luciana até o escritório de Cláudio. Cláudio informa a Luciana que ela ainda pode ser presa, por isso precisam ganhar o processo. Bernardo informa a Lastra que a boate permanecerá fechada até que tudo esteja resolvido. Luciana chega em casa e Brígida a acusa de ter roubado o guarda-chuva por ser muito fino. Luciana enfrenta Brígida na cozinha e as duas trocam ameaças.
Rodrigo testemunha Brígida humilhando Luciana e acusando-a de roubo e rapidamente a defende, proibindo Brígida de tratá-la dessa forma novamente. Ao perceber que Luciana está molhada e tremendo de frio, Rodrigo empresta seu casaco e os dois sentem vontade de se beijar. Rodrigo sugere que eles sejam amigos, pois não quer desrespeitar Luciana novamente, embora seja difícil para ele. Rodrigo se aproxima da parede do banheiro de Luciana enquanto ela toma banho, resistindo à tentação de entrar em seu quarto. Maximino faz um lanche na cozinha e percebe uma movimentação estranha no espaço dos empregados. Rodrigo entra no quarto de Luciana e a admira enquanto ela dorme, sentindo vontade de tocá-la, mas decide apenas cobri-la e vai embora.